Há uma história muito boa da Mafalda, criação do argentino Quino, sobre a filosofia. Um dia ela chegou com uma mesinha e uma jarra d'água na frente de seu pai, sentou-se e perguntou: "Papai, o que é a filosofia?" Depois ela aparece com um amiguinho e diz: "Ontem eu perguntei para o meu pai o que é a filosofia." O amigo responde: "E?" Eles passam por uma sala onde o pai está com muitos livros abertos, sem ter respondido Mafalda. Eu gosto muito desta tirinha porque ela tem muito a dizer sobre a filosofia. Em primeiro lugar, o pai não dá uma resposta porque não tem encontrado nenhuma. Provavelmente o que aconteceu foi o contrário. Ele encontrou várias respostas e não pôde escolher entre elas aquela que era mais certa. Em segundo lugar, eu gosto muito dessa tirinha porque a atitude realmente filosófica não é a do pai que tenta responder, mas da Mafalda que pergunta. Costumo dizer que a filosofia é uma técnica de fazer perguntas. Apesar disso, existem duas características que costumam ser compartilhadas por todos os filósofos na caracterização da filosofia. Em primeiro lugar, ao contrário da ciência, na filosofia não existe uma refutação definitiva. Por isso, teorias que foram defendidas por Aristóteles no século IV a.C. continuam sendo úteis e tendo que nos dizer hoje. Em segundo lugar, tanto a filosofia quanto a ciência lançam mão do logos, da razão demonstrativa, a razão que é capaz de explicar as coisas a partir delas mesmas, o discurso que é capaz de dar as razões das coisas a partir delas mesmas. Esse é o caso do primeiro filósofo, Tales de Mileto. Tales afirmou que tudo era feito de água. Evidentemente, Tales estava equivocado. Mas o que é interessante é como ele chega a essa conclusão. Em primeiro lugar, ele observa que a água é o elemento mais abundante na Terra. Em segundo lugar, que nenhum ser vivo sobrevive sem água. Em terceiro lugar, que todos os seres vivos voltam ao estado líquido após a morte. E a quarta prova é a mais definitiva. Tales observa que quando nós ajuntamos água a uma semente que parece ser um pedaço seco de matéria, cresce matéria nela, brota, germina a planta. De onde vem a matéria que está crescendo? Tales conclui: da única coisa que foi acrescentada, a água. Então é provável que a água seja a origem de todas as coisas. Esse é um bom exemplo do raciocínio filosófico. É possível ser corajoso sozinho em casa. Quando, por exemplo, você encontra uma barata na cozinha e a mata, isso pode ser considerado para muitos um ato de coragem. Mas não é possível ser justo sozinho. A justiça é uma virtude social. Na verdade, a justiça é a virtude que faz a mediação de todas as relações sociais. Quando nós paramos num sinal vermelho, ou quando nós avançamos e atravessamos um sinal vermelho, em ambos os casos nós representamos uma determinada ideia acerca do que é a justiça. Quando nós enfrentamos uma longa fila de um elevador, ou quando nós furamos essa fila, mas também quando nós pagamos ou deixamos de pagar um imposto, quando nós cumprimos ou descumprimos uma norma de trânsito,
Em todos esses casos, a justiça está envolvida. Mas afinal de contas, o que é a justiça? Existe uma história que conta que certa vez um motoneiro estava num bonde desgovernado. Ele não tinha como frear o bonde. E havia 5 trabalhadores no trilho. Ele não podia freá-lo, mas ele podia desviá-lo. Só que se ele o desviasse, no outro trilho havia um trabalhador. Ou 5 trabalhadores morreriam, ou apenas um. O que você faria no lugar do motoneiro? Se você não fizesse nada, 5 pessoas iriam morrer. Se você desviasse o bonde, apenas uma iria morrer. Quem reconta essa história em seu livro é Michael Sandel. E ele propõe um outro problema. Imagine que não haja motoneiro. Um bonde desgovernado irá atropelar 5 pessoas. Mas você, um transeunte, está em cima de um pontilhão. Ao lado de você, há uma pessoa obesa, muito obesa. Você calcula que se você puder fazer com que ele caia sobre o trilho, as 5 vidas dos trabalhadores serão poupadas, mas ele morrerá. Se houvesse um alçapão sob ele e você pudesse manipulá-lo, você o abriria? É provável que a maioria das pessoas tenham respondido sim ao primeiro problema e teriam desviado o bonde para atropelar um único trabalhador e poupar 5 vidas. E também é provável que a maioria das pessoas tenha decidido não abrir o alçapão no segundo caso. Mas em termos de consequências, elas são as mesmas. A morte de um ou a morte de 5. As consequências, por si sós, não são suficientes para nós entendermos o que é a justiça. Suponha que um professor tenha 3 alunos. Ele aplica uma prova nos 3 alunos e 2 que são muito aplicados têm um bom desempenho. E um que não se aplicou, não estudou para a prova, tem um péssimo desempenho. Mas acontece que esse aluno que teve um mau desempenho é filho do professor. E ele resolve então dar a mesma nota para os 3 alunos. Ele foi justo? A resposta certamente será que não. Isso indica que um primeiro elemento para nós compreendermos o que é a justiça é que a justiça estabelece um critério para nós avaliarmos as situações. Esse critério, por sua vez, leva em conta a igualdade. Em últimos termos, o que o professor fez foi tratar desigualmente os alunos, privilegiando, beneficiando o seu filho. A existência de um critério para definir o que é justiça, qual seja esse critério, é o problema da filosofia do direito. Existem 2 matrizes que tentam explicar o que é a justiça, o Estado e a sociedade. A primeira é chamada de comunitarismo. Ela afirma que a existência da comunidade política é natural, cronológica e ontologicamente anterior aos seus sujeitos. E por isso que existe uma prioridade do todo sobre a parte. O que significa que quando houver um conflito entre o interesse de todos e o interesse de um,
deve prevalecer o interesse de todos. Nós podemos chamar isso também de prioridade do bem sobre o justo. O justo é aquilo que foi combinado. Mas se há uma prioridade do bem sobre o justo, aquilo que foi combinado pode ser suspenso. Como, por exemplo, no caso do estado de sítio ou do estado de emergência. Os comunitaristas afirmam que o fundamento do Estado, da sociedade, do direito é a própria natureza. A natureza estabeleceu um telos, uma finalidade, sem a qual nós não podemos compreender a existência do ser humano e o seu lugar na polis. É perguntando pelo fim da existência humana que nós podemos compreender a política. Essa concepção possui uma esfera pública ampliada, que inclui não somente a política e o direito, mas também a moral e não raramente a religião. Ela é muito antiga, surgiu na Grécia Antiga, e autores como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino e, modernamente, Alasdair MacIntyre e Michael Walzer são comunitaristas. Mas existe uma outra concepção que surge na modernidade e que nós vamos chamar aqui de liberalismo. Ela afirma que a comunidade política não é natural. Ao contrário, ela surge por meio de um contrato social. Por isso o indivíduo é ontológica e cronologicamente anterior à sociedade. E por isso também existe uma prioridade da parte sobre o todo, ou do justo sobre o bem. Isso significa que quando houver um embate entre um direito individual e o interesse coletivo, deve prevalecer o direito individual. O fundamento aqui não é a natureza, mas é a vontade. E a organização da sociedade não se dá de forma teleológica, mas mecânica. Tudo é uma relação de causa e efeito. E é essa causalidade existente no contrato social que pode explicar a existência da sociedade. O conceito de esfera pública do liberalismo é muito mais restrito. Ele geralmente inclui apenas o direito e a política e sempre exclui a religião. Autores como Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, mas mais modernamente John Rawls e Robert Nozick são liberais. Existe também uma tentativa de superar o antagonismo entre o comunitarismo e o liberalismo. Isso é feito por autores como Hegel. Cada uma dessas matrizes possui uma concepção diferente acerca dos critérios pelos quais nós julgamos uma ação como justa.